Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Muito gosto em voltar a ver-vos, que já vos tinha visto alguma outra vez. E para já ia dizer sobre esta citação que a Virgínia apresentou como a música de fundo. Parece haver alguma esperança nas palavras que estão nesses versos. É um poema longo que vem no final do terceiro livro do Celan, cujo título é Sprachgitter e que eu traduzi como Grades da Fala. Portanto, esse poema tenta arrumar ideias depois do terrível período do Holocausto e pronto, tenta ver por onde é que pode vir alguma esperança. Portanto, o Celan andou sempre à procura de, como ele diz, deitou a sua mensagem numa garrafa, ele se sentia náufrago, na esperança que essa mensagem de garrafa chegasse a alguém que mostrasse receptividade. Neste momento podemos ser nós, aqueles que o Celan desejou para recebermos a sua obra, para recebermos a sua esperança e para continuarmos aquilo que ele nos deixou, que é riquíssimo, e por muitas obras que se publiquem em várias editoras, quer obras de texto, com comentário, quer obras... Eu estou a ouvir uma música, será que podemos tirar? Eu estou a tentar localizar, mas não sei de onde vem. É capaz de ser minha. Ah, ok. Desapareceu? Ah, sim. Então era minha. Era os noturnos Chopin. Mas pronto. Ficava muito bem, mas o pior é que... Ok, pronto, já está. Muito obrigada. Então, este fragmento de poema pertence ao terceiro livro do Celan. Portanto, o livro mais importante. Ora, cá temos o Francisco Fino. Olá, Francisco. Entrou? Sim, penso que já está. Não sei se... vou procurar aqui. Eu estou a tentar ver toda a gente, mas já estamos com bastantes participantes. Neste momento somos 42. Pois está uma amiga minha da Venezuela, imaginem. Eu convidei-a para animar. Ok. E agora ia mostrar aquele livro que saiu em primeiro lugar, portanto é o livro de estreia de Celan, mas agora só estou a ver a cara da Virgínia, não é? As outras caras não estão lá em cima? Não, a minha, não está. Tenho aqui um livro para mostrar. Mas está toda a gente a ver a Teresa ou não? Estou a ver a Teresa? Sim. Ok, sim. Pronto. Então sou eu é que não me estou a ver a mim mesma. Não vai mal. Pronto, não sei se conseguem ver, portanto, Paulo Celan, Mono de Cadestnis. Mais para cima o livro, mais para cima. Assim? Obrigada. Sim. Muito bem, muito bem. Capoeira e memória. Portanto, para ele, manter viva a memória era fundamental. Não só para nunca mais acontecer tudo aquilo que aconteceu no Holocausto, evidentemente, que o marcou estigmatizou. Portanto, ele é um estigmatizado do Holocausto e isso afetou a sua personalidade, o seu plano afetivo, o seu relacionamento com as outras pessoas, mas não afetou, antes, pelo contrário, explotou a sua linguagem poética, o que é muito curioso. Portanto, ter um obstáculo pode ser uma motivação para superar o obstáculo, criando uma linguagem completamente nova, fazendo uma série de inovações. Portanto, há várias inovações que ele faz muitas metáforas de genitivo. Em português não dá para perceber como é que é, uma metáfora de genitivo,
mas pode-se arranjar. Portanto, ele tem uma frase também deste livro que eu mostrei, que tem uns certos toques de surrealismo, porque ele se relacionou com um grupo surrealista enquanto estava em Viena nos anos 47, 48. Portanto, ele chegou a meio de um ano e foi-se embora a meio do outro. E foi aí que ele conheceu aquela poetisa que vem a lume nas cartas, as cartas traduzidas por Vera Sampaio de Lemos e Cláudia Fischer, e pronto, temos acesso assim a uma correspondência entre escritores, entre poetas, que também foi uma correspondência amorosa. E depois, por outro lado, temos a correspondência entre a mulher de Celan e a mulher amada, não é? Que é a Ingeborg Bachmann. Depois temos também a correspondência entre o companheiro da Ingeborg Bachmann mais tarde, que é Max Frisch. Talvez alguém conheça Andorra. Estou a ver uma amiga minha, olá, a Fernanda. E agora não me quero distrair com as caras. Andorra. Pois, é o Max Frisch. Ele e Celan também trocaram cartas, não é? Portanto, há várias correspondências neste livro de cartas. Ora bem, mas para chegar a esse ponto tem que andar um bocadinho para trás, não é? Como as câmaras. Portanto, já viram o livro. Eu estou a falar mais do autor porque é ele que faz com que nasçam todos estes poemas. Temos aqui 53 poetas, portanto é de tirar o chapéu, se eu tivesse chapéu, e de vos dar os parabéns por se lançarem com tanta vontade, entusiasmo e empenhamento a uma coisa que é muito difícil, que é inspirar-se num poeta que ainda não é acessível a toda a gente, não é? Por mais que se pense, por mais que se escreva, há sempre pontos obscuros e também há pontos luminosos. Então, o que é que aconteceu com o Paulo Celan? Portanto, ele nasceu numa zona que se costuma chamar a Europa Central, porque é para lá do antigo Império Austro-Húngaro, mas pertencia ao Império Austro-Húngaro. Portanto, a zona chama-se Bukovina e o nome da terra onde ele nasceu chama-se Czernowitz. Portanto, o que é que ele falava? Ele falava, portanto, os pais eram judeus de língua alemã. E sabiam, portanto, todos os judeus que sabiam alemão muitas vezes misturavam o hebraico com o alemão. E então dizia-se que falavam Yiddish. E isso é muito complicado para nós, que não sabemos nada normalmente não sabemos hebraico, mas pode haver aqui alguém que saiba e que consiga descortinar. Mas a mãe de Celan, que ele adorava, e foi uma das coisas que mais lhe doeu, saber que a mãe tinha sido fuzilada num campo de concentração. Por isso parece muitas vezes a mãe, os teus cabelos nunca serão brancos, não teve tempo que os cabelos ficassem brancos. E, portanto, ela era dessa zona que, portanto, que foi invadida pelos nazis e, portanto, os pais de Celan foram arrastados para um campo de concentração numa localidade que se chama Transnistria e, portanto, o pai morreu de doença, mas pelas circunstâncias péssimas de saúde que lá tinham, e a mãe foi fuzilada. Portanto, ele não foi arrastado para esse campo de concentração porque tinha ido passar o serão na casa de uma pessoa amiga. No entanto, não escapou a trabalhos forçados. Ele tem um poema em que diz: nós cavamos e cavamos e cavamos. Portanto, está-se a referir a esse trabalho que, sendo um trabalho forçado e duro,
também se pode aplicar a uma interpretação da obra dele, que ele cavou e cavou nas palavras para as limpar de todo o uso conspurcador dos nazis. Portanto, eles chamavam aos judeus, chamavam-lhes porco judeu, e não é preciso estar aqui a lembrar, dou só este exemplo. Portanto, a linguagem estava subejamente carregada de sujidade, de indignidade, de desumanidade. E Celan cavou essa linguagem de modo a torná-la bela, capaz de transmitir o que ele sentia, embora não de uma maneira direta, porque se ele dissesse de uma maneira direta, aquilo já não era poesia, não é? Ele tinha que... Então, o que é que ele queria? Queria ser conhecido como um grande poeta alemão. O Celan, pois. É poesia. Tem essa gente. A alma do Celan está aí a surgir. É melhor tirar o som, que é para não se ouvir. Eu não consigo tirar todos. Pois, cada um tem que tirar, não é? Sim. Eu consigo tirar, mas eu não, nem sempre consigo ver... Perceber de onde vem, não é? Perceber de onde vem o não é? Portanto, não... Pois, é que assim não dá para comunicar. Quem está aí a murmurar está-se a ouvir tudo. Exatamente, exatamente. Cuidado. Mesmo. Pronto, então continuamos. Sim. Então Celan acabou por se fixar na Roménia, onde trabalhou numa editora, onde aprendeu o romeno muito bem. Mas faltou dizer que a mãe de Celan queria que ele, em casa, falasse o alemão, o alto alemão, isto é, aquele alemão que nós conhecemos, os que conhecemos alemão, portanto é aquele que se ensina nas escolas, nas universidades, no Instituto Alemão, etc., etc., e que é aquele que os grandes escritores usam. E o Celan escreve impecavelmente o alemão, mas consegue inovar mais o alemão do que os próprios escritores alemães, mesmo aqueles que têm mais categoria, que são mais eruditos ou que ganham muitos prémios, etc. Sabem que os alemães têm muita dificuldade em integrar na sua vida, na sua mente, tudo aquilo por que a Alemanha passou, porque foi demasiado horrível. E então eles têm algumas reações um bocado curiosas para nós, não é? Nós, uma vez estava cá o Günter Grass, que é também um grande escritor alemão, e ele disse, bom, eu admiro os portugueses porque lidaram muito bem com os retornados. Nós sabemos que nem tudo foi fácil, mas não causou o abalo, que quer dizer, na Alemanha foi uma coisa muito mais devastadora, não é? Ele tinha pensado sobre os portugueses e sobre a maneira como os retornados, embora tivessem passado muitas dificuldades, conseguiram reintegrar-se na sociedade portuguesa. Eles é que têm muita dificuldade, portanto, quem conhece os alemães não pode falar em certos nomes da política, porque causa logo um grande mal-estar, não é? Portanto, eles ainda não digeriram o seu passado. É aquilo que em alemão se diz, uma palavra muito difícil de traduzir, que é Vergangenheitsbewältigung, portanto, o domínio do passado recente. Embora vão passando as décadas, etc., mas eles não conseguem. Portanto, o Celan o que quer pôr em evidência é que não se pode apagar a memória, não se pode dizer hora zero, não se pode dizer literatura a partir do nada. Portanto, é porque com essa dificuldade de dominar o passado, houve uma série de iniciativas
literárias em que queriam partir do zero, portanto não interessava nada que tivesse sabido coisas horrendas, porque agora ia começar tudo de novo. Claro que não começou tudo de novo, continua a existir antissemitismo e o Celan acabou por ser vítima desse antissemitismo, não é? Mas o julgamento de Nuremberg e não sei o quê, pois, mas não serviu de nada, estava na mente das pessoas. Portanto, os nazis também tinham lavagens de cérebro prontas a usar, diga-se assim. Pois. E então, as pessoas, portanto, antigos comandantes de campo não foram metidos na prisão, andaram por ali às voltas e não sei o quê. Enfim, e o Celan, como pessoa vulnerável em grande grau, foi ficando cada vez mais vulnerável a partir do momento em que as coisas aconteciam. Primeiro, correu tudo muito bem. Portanto, este livro, cuja capa eu vos mostrei, foi muito falado, teve muitas recensões, ele teve prémios muito importantes, o mais importante de todos é o prémio Büchner, depois há um prémio da cidade hanseática de Bremen, e quando ele agradece os prémios, ele faz umas autênticas artes poéticas, portanto, que o meu colega João Barrento traduziu, arte poética na Cotovia, e antes já tinha traduzido com a minha colega Ivete Centeno, 7 rosas mais tarde. Eu tenho aqui umas rosas vermelhas, não sei se vocês veem. Estou a ver, sim. Pronto. É porque 7 rosas mais tarde tem a ver com o Celan, que gostava muito de rosas, e quem sabia que ele gostava muito de rosas, oferecia-lhe rosas pelo aniversário. Ora, o aniversário será amanhã. Nós não fazemos esta sessão amanhã porque é um dia de trabalho, em princípio, não é? Quem não está em teletrabalho. Trabalho também é trabalho. O trabalho também é trabalho, pois. Então, temos aqui as rosas que alguma vez a Ingeborg Bachmann pode ter enviado a Celan. Não seriam estas, já estariam feitas em pó. Mas as rosas são para ele toda a beleza e toda a capacidade de transmissão de sentimentos que às vezes são negativos. Portanto, quando ele fala em decapitar as tulipas, ele não está a pensar nas flores que há tão belas na Holanda, ele está a pensar em decapitar as cabeças, como a palavra decapitar já diz, peço desculpa. E então, o que mais acontece? Acontece que ele vai tendo reconhecimento. O primeiro grupo a que esteve ligado é o grupo 47, mas as pessoas ainda estavam muito imaturas para, como é que ia dizer, eu não quero fazer nenhum juízo, não estou aqui para julgar o grupo 47, até porque há um livro muito bom sobre isso. Queriam criar uma nova literatura e fazer com que a literatura entrasse no circuito comercial. Isto aqui já diz muito respeito à Virgínia, não é? Então, e foi no âmbito desses encontros do Grupo 47 que o Celan conseguiu publicar este primeiro livro que eu vos mostrei, que saiu em 52. Mas houve um percalço, só para verem como a mentalidade é difícil de mudar, não é? Nós também vamos pela nossa, que é difícil de mudar. Portanto, um literato muito reconhecido esteve a ouvir um poema do Celan, que eu não vou dizer, não direi, até porque as coisas que fizeram doer ao Celan, por respeito, não gosto que façam. Portanto, A Fuga da Morte. A Fuga da Morte é um poema sobre os campos de concentração, em que, portanto, há o guarda do campo, que dá ordens aos judeus, que os trata com violência, e à noite se põe a escrever cartas de amor à sua mulher ou à sua namorada. Portanto, há aqui uma esquizofrenia muito grande. Uns se trata com toda a violência e outros
talvez fingindo, não sei, com todo o carinho. Portanto, ele arranja uma figura típica dos judeus, a que chama Sulamite, vem da Sulamita, do Cântico dos Cânticos da Bíblia, e há também a Margareta, que é Margarida, que é também um nome que aparece no Fausto do Goethe, portanto é a figura do eterno feminino. Portanto, enquanto a Sulamita tem cabelos de cinza, a Margarida tem cabelos de ouro. Portanto, vê-se logo a superioridade alemã e a inferioridade dos judeus. Passo o termo, portanto, isto não é nada do que eu penso, não é? Acho que não, ninguém é superior a ninguém e ninguém é inferior a ninguém. Portanto, ele leu esse poema no âmbito desse grupo literário porque me convidaram a ler alguma coisa, mesmo esta escritora austríaca, Ingeborg Bachmann, disse assim, não te esqueças de ler toda essa fuga, a Fuga da Morte. E ele começa a ler. Leu como se costumavam fazer leituras na Bucovina, ou mesmo na Roménia. Portanto, com muito pathos, ou seja, com um tom dramático, podemos nos lembrar um pouco, não era bem assim, mas para ficar assim com uma ideia, o nosso João Vilaré, que era um excelente dizer de poesia e até dizia o fado falado e não sei quantas habilidades que ele tinha na arte de dizer. Ora, se ele já punha muito ênfase naquilo que dizia, o Celan ainda pôs mais ênfase naquilo que dizia. Porquê? Porque ele vinha de um país onde os recitais seguiam esta linha de dicção e muitas vezes eram acompanhados de música. Portanto, ele aqui não usou música, arranjou apenas disposto a dizer e disse no tom que era próprio do ambiente que ele conhecia. Então, foi recebido um bocadinho com estranheza, não é? E até por aquilo que eu já disse se percebe, se os alemães queriam fazer tábua rasa ao passado e não conseguiam dominá-lo, e partir de uma hora zero, ele estava a levantar os coelhos todos e as lebres, e a levantar os crimes e a abrir os sepulcros, não é? Ele até diz num poema que uma palavra é eine Leiche, é Lília, é um cadáver. Isto quer dizer que toda a poesia dele é uma homenagem àqueles que partiram involuntariamente, aqueles que foram assassinados barbaramente, e por isso não há memória que possa esquecer semelhante coisa, que não deve jamais ser esquecida. Portanto, depois de estar em Viena, neste ambiente um bocadinho ambíguo, por um lado ele arranjou amigos, por outro lado houve um senhor que disse sobre a maneira de falar de Celan, disse assim, olha, a falar parece tal e qual o Goebbels, braço direito do Hitler. Ora, ele assim que ouviu isto, ficou tão revoltado e tão incomodado que quis deixar a sessão. Mas, como ele queria entrar no mundo literário alemão, ele continuou os seus contactos com este grupo. Enfim, também viram que ele, além deste poema, tinha muitos outros poemas que não são nada assim. E portanto, ele começou a ter êxito. Também antes de chegar a Viena, ele já tinha poemas publicados em revistas. Portanto, a Ingeborg Bachmann ficou muito encantada com ele. Aliás, houve uma paixão entre eles, porque ela gostava de ser poeta. E começou a ver nele o poeta por excelência. E depois houve entre eles uma troca de poemas, como que em diálogo poético, que, diga-se de passagem, não caiu muito bem ao Paulo Celan. Há pessoas que não gostam disto, há outras que gostam,
e há pessoas que acham incrível, outras que não se importam. Nós agora fazemos diálogos poéticos, podemos juntar 3 ou 4 pessoas a fazer diálogos, mas pronto, ele não queria, também porque estava muito empenhado em fazer a sua própria obra. Então, para onde é que ele foi? Para Paris. Eu já tinha uma teoria sobre a sua fixação de residência em Paris, que era por causa do Rilke. O Rilke passou grande parte da sua vida em Paris, e precisamente no sítio onde o Celan se instalou, que é o Quartier Latin, portanto, um bairro ao pé da Universidade da Sorbonne, onde há alojamentos mais baratos, né? Portanto, o Rilke, não sei se esteve aí, mas no seu romance As Anotações de Malta Lorenz-Spriga, esteve muita da ação desse romance se passa em Paris, e ele fala desse bairro, aliás, que fica muito perto do Museu de Cluny, que é um museu sobre a Idade Média e que tem umas belíssimas tapeçarias feitas como presente de casamento a uma noiva, e que se chama La Dame à la Licorne, a senhora com o unicórnio. E isso já deu imensas. Acho que a Maria Teresa Horta tem um livro de poemas com esses motivos. Portanto, ele andou por ali, arranjou um alojamento barato e foi percorrendo Paris, foi conhecendo algumas pessoas, conheceu também algumas senhoras, foi, entretanto, tendo algumas paixões. Normalmente a proximidade das pessoas dá-se pelas afinidades, não é? Portanto, a senhora também gostava de poesia e também tinha antepassados que foram vítima do nazismo. Portanto, a senhora era holandesa. Daí, segundo uma boa fonte que tenho, um escritor de ensaios que se chama Helmut Böttiger, ele diz que o poema das tulipas tem a ver com esta senhora que era holandesa. E são pequenas pinceladas que nós achamos piada de saber, não precisamos saber todos os pormenores para interpretar e compreender o poeta. Portanto, ele funciona como as câmaras de filmagem, vai de um lado para o outro, e escreve vários poemas sobre Paris, não é? E uma das coisas que diz é que chove em casa, no apartamento onde ele está, chove. É curioso, se calhar chovia mesmo, mas pode ter sido também uma invenção. Portanto, a poesia dele continua a consolidar-se no segundo livro, que é de limiar em limiar. Depois vai para um outro livro cujo título eu chamaria Grades da Fala, onde ele procura uma depuração ainda maior. Portanto, o primeiro Celan é Papoila e Memória, de limiar em limiar, Grades da Fala e A Rosa de Ninguém. Ora, este título, A Rosa de Ninguém, tem a ver com o poema que o Rilke escreveu para o seu próprio epitáfio, que é de O Rosa, Niemand schlaft zu sein. Pronto, aparece Niemand e aparece Rosa. E o Celan tem de Niemans Rosa. Isto é uma edição da Fischer, porque ele mudou de editora, mudou daquela editora da capa preta para esta, que é a Fischer, a dos peixinhos, né, que estão aqui. Mais para o alto, mais para o alto. Você vê, tem aqui uma pintura. Agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Então já sei o que é. Tenho que me esconder para o livro aparecer. Ok. Só um olho é que fica à vista. Fica um olho à vista. Tá bom. Portanto, aqui é Niemans Rosa, já ele está mais amargurado, porque a partir dos anos 50 começa a surgir
um processo que não é nazi, mas é maldoso, é uma coisa insultuosa e que é um assassínio do renome do próprio Celan. E quem faz isto, por acaso, é uma senhora que conheceu Rilke, já devia ser muito nova quando conheceu o Rilke, mas que casou com um poeta, Ivan Gol. E então o que é que ela se lembrou? Não sei por que motivo ela incomodou-se tanto com o Celan, não sei porquê, porque o Celan visitou-os para visitar o tal Ivan Gol, que estava doente, não é? Mais nada. Portanto, fez uma obra de caridade, portanto, teve consideração por uma pessoa que era conhecida como escritor e tal. Não sei o que é que terá acontecido, mas a senhora lembrou-se, no princípio dos anos 50, de lançar uma campanha de difamação, dizendo que Celan tinha copiado pelo marido tudo o que escreveu. E começa a fazer ela própria um plágio aos poemas do marido. Portanto, pega nos poemas do marido e põe os poemas de um livro que o Celan retirou da circulação, porque estava cheio de gralhas e tinha ilustrações de muito mau gosto, e que se chamava A Areia das Urnas, portanto, sempre a ideia da morte. Portanto, essa senhora lá apanhou o livro e fez isto, que ela devia ter sido punida, não sei se foi, se não foi punida. Todos os escritores, os ensaístas, até agora não me disseram esta informação. Portanto, ainda por cima, ela era perversamente habilidosa, portanto, conhecia o meio literário, a crítica literária, portanto, conhecia as pessoas que assinavam colunas literárias nos suplementos dos jornais mais importantes e fez que, ao mesmo tempo, saíssem em vários suplementos literários acusações contra a poesia de Celan. Ele ficou, como vocês podem imaginar, já era uma pessoa frágil, ele ficou trespassado por tudo aquilo e depois pedia aos amigos que o defendessem. E os amigos procuraram defendê-lo. Só que aconteceu uma coisa que podia acontecer agora, não é? O Celan, nós entretanto já temos muitos estudos sobre o Celan, mas naquela altura não se tinha. E então os amigos não percebiam aquilo que o Celan queria dizer. E, portanto, não conseguiam defendê-lo como devia ser, não conseguiam dizer isto não foi nenhuma cópia, isto é uma criação única, uma criação irrepetível. O que este homem faz é uma coisa que ninguém fez. Por isso ele continua a ser o grande poeta que está no nosso horizonte. Um horizonte que não é assim muito aliviado, é um bocado sombrio, mas ele continua a lançar a sua mensagem de garrafa. Portanto, quem apanhar a poesia dele, apanha uma forma de salvação pela poesia. Portanto, estamos em Paris, já aconteceu este episódio horrível, depois a mulher, que é de uma família aristocrata muito culta e muito cotada na sociedade parisiense, mas que gostou mais de Celan do que dos seus próprios pergaminhos e casou com Celan, claro. E foi a melhor coisa que ele fez, foi ter casado com a Gisèle Celan Lestrange, porque para ele foi um anjo da guarda, porque o animava sempre que ele ia à Alemanha, porque ele dizia, já estou a sofrer com aquilo que vou sentir na Alemanha, porque eles continuam a ser uns antissemitas incríveis. E ela disse, não vai acontecer nada, tem confiança, etc. E assim ele partia e voltava, porque os alemães têm um costume que nós não temos, porque em Portugal tudo o que é intelectual é de borla e devia ser, e quanto mais melhor. Portanto, na Alemanha faz-se dinheiro com, não só com as leituras, por exemplo, um lançamento de um livro com a apresentação do próprio autor e venda de livros para depois ter um autógrafo, tudo isso é pago. E aqui em Portugal,
Não, aqui em Portugal existem 4 ou 5 nomes, escandalosamente, que eu não vou dizer quem são, porque alguns não fazem literatura, fazem livros apenas, e que se fazem pagar a peso de ouro para ir fazer apresentações dos seus próprios livros. Eu tenho conhecimento próprio de causa, experiência própria, devido ao cargo que ocupo. E, portanto, isto não é bem assim. Digamos que há 3 ou 4 nomes que se fazem pagar a peso de ouro para apresentar os seus próprios livros, neste momento, em Portugal. Pois, olha, é para dizer, lamento muito, porque acho que se deve o reconhecimento monetário, faz parte do reconhecimento profissional. Escrever também é uma profissão. As pessoas que escrevem, não escrevem porque lhes dá na gana, na real gana, ou porque têm uma musa ali atrás da orelha. Ou um muso. Ou muso. Mas, de facto, esses casos são deploráveis, mas se fossem feitos assim, como prática habitual, já não seriam deploráveis, evidentemente. Claro. Portanto, o Celan ainda fez algumas viagens para divulgação dos seus escritos, conheceu pessoas importantes do campo da literatura alemã. Depois houve assim algumas coisas mistas, por exemplo, ele gostava muito de ler o Heidegger, e o Heidegger, como sabem, esteve ligado ao nacionalsocialismo e foi nomeado reitor da Universidade de Freiburg precisamente porque era da confiança do nacionalsocialismo. Mas o Celan lia com grande prazer os escritos de Heidegger, e o Heidegger lia com grande prazer os escritos do Celan. Não sei qual deles seria mais esquizofrénico, mas eu penso que seria o Heidegger, não é? Porque, como filósofo, portanto, não saber distinguir o bem do mal, ou como dizia o Nietzsche, para lá do bem e do mal, então pronto, tanto faz um campo de concentração como 50, como 1000, e quanto mais morrer é melhor. Portanto, ele estava nessa linha e convidou Celan para Freiburg, houve uma leitura, mas assim que se aproximaram os fotógrafos, que naquela altura, portanto, a iluminação da máquina fotográfica era muito exibicionista, portanto, eram umas lâmpadas muito grandes. Assim que ele viu uma dessas peças se aproximar, ele levantou-se automaticamente do Heidegger, não queria ser fotografado ao lado dele. No entanto, aceitou um convite que o Heidegger lhe fez para ir até à sua cabana. Cabana é uma casa de campo, ele chama Hütte, cabana, na Floresta Negra. E ele foi e escreveu um poema que se chama Totenauberg. Não tem tradução, é o nome de um lugar, mas por acaso tem a ver com a morte. Perdão. Eu lembro-me, quando falou das tulipas, lembrei-me imediatamente de Sylvia Plath. Não posso deixar de referir Sylvia Plath e as tulipas de Sylvia Plath. É um poema absolutamente extraordinário de Sylvia Plath, amargurado, dorido, sofrido, mas quando falou das tulipas em Celan, não pude esquecer-me jamais de Sylvia Plath. Outra sofredora. Obrigada. Nada. Portanto, o Heidegger tinha um livro de visitas. Portanto, nós não temos este costume, mas os germânicos têm este costume, também os austríacos. Portanto, o livro de honra. E então o Celan foi convidado a escrever alguma coisa no livro de honra e escreveu que veio com esperança de ouvir alguma palavra. Isto que era? Era que o Heidegger lhe pedisse desculpa por ter alinhado com os nazis, que lhe tinham morto a família
e tantos outros judeus da sua mesma origem, e só por serem judeus, é uma coisa completamente absurda. Mas continua a acontecer coisas absurdas, isso também é pena. Então, em Paris, o Celan casou com a Giselle, que era artista gráfica e é gráfica, não é bem artista gráfica, fazia pintura e fazia gravura. Era uma gravadora. Então, aconteceu uma coisa muito interessante no campo das artes, é que o Celan se inspirou num ciclo de quadros da mulher chamado Atemcristal, que é cristal de sopro, e escreveu um ciclo de poemas que se chama mesmo Cristal de Sopro. Portanto, há aqui uma poesia ecfrástica, portanto, que parte de uma obra de arte para uma obra literária. E também é curioso saber que o contrário também aconteceu. E foi isso que me fez fazer ontem um telefonema, porque eu pensei, será que se pode dizer que isto também é ecfrástico? Não pode. Portanto, a Giselle, a partir de poemas escritos pelo marido, fez pinturas, guaches ou pastel, pinturas a pastel, ou também gravuras, e, portanto, isso chama-se arte intermedial ou arte no campo das interartes. Portanto, foi esta a minha última informação de última hora. Ele continuou a publicar livros, continuou a relacionar-se com a escritora austríaca, com quem tinha também correspondência poética, correspondência normal e correspondência poética. Depois houve alterações nesse relacionamento e esse relacionamento não teve futuro, até porque ele, à medida que chegavam mais notícias, porque a tal senhora Claire Goll fez um segundo ataque e, portanto, já no princípio dos anos 60, ela faz a mesma coisa. Portanto, ao mesmo tempo, nos jornais mais conhecidos, saem coisas contra a poesia de Celan. E ele fica completamente... fica novamente quase paralisado de horror, de mal-estar, e continua a insistir que os amigos o defendam, e, portanto, esta insistência no mal, portanto, ele ser continuamente bombardeado pelo mal, ou por lembranças, ou por ataques de outras pessoas, começou a afetar-lhe a saúde psíquica. E assim o Celan passou a estar internado por várias temporadas em diferentes clínicas psiquiátricas em Paris. E escrevia. E escrevia muitíssimo bem. Escrevia maravilhosamente bem. E não deixava de integrar alguns aspectos das terapias que ele estava a ser sujeito para lhe dar um enquadramento mais poético, porque ele escrevia sobre a realidade. Isto é uma das coisas, é um princípio dele. Portanto, ele, tudo o que aconteceu está na poesia dele. Ele portanto, ele escreve de uma maneira mais cinzenta, como ele diz, porque a realidade é também mais cinzenta. Para ele, um poema é um aperto de mão, mas há uma série de mãos que recusam esse aperto. Portanto, vemos que a adversidade exterior, perante uma pessoa que já está fragilizada desde a juventude, vai corroendo o equilíbrio dele. E a coisa tornou-se mesmo muito grave quando ele fez 2 tentativas de matar a mulher, esta mulher que foi para ele um anjo, e
e tentou suicidar-se com uma faca de papel, chegando até aos pulmões. Ele foi tratado, a mulher não foi, graças a Deus, não morreu, e disse-lhe era que não podiam continuar a viver todos na mesma casa, portanto ela tinha que defender o filho e a ela própria. Ele procurava um apartamento e ela fazia-lhe chegar tudo o que ele precisava, desde livros a roupas, tudo o que ele precisasse. E assim foi. Portanto, não pedia divórcio nenhum, nem nada. E ele esteve nas clínicas, escreveu os poemas, pedia papel, pedia canetas, pedia isto, pedia aquilo. E realmente mudou de casa, mas as estadas nas clínicas não foram muito profícuas, porque o estado dele psíquico ia-se agravando com o tempo. Ele ainda fez uma viagem a Israel, tem um ciclo de poemas a Jerusalém. Jerusalém, eu sei por informação online, né? Tem várias portas, ele referia-se às várias portas, diz várias palavras em hebraico, não é? E lá reencontrou uma amiga dos tempos da Bucovina e houve ali uma relação amorosa, mas de curta duração. Portanto, pouco tempo depois dessa última relação, ele não aguentou mais, portanto, muitos suicídios são consequências de doenças gravíssimas. Portanto, ele partiu do princípio que não era suportável absolutamente mais nada e foi ao Pont Mirabeau, portanto, há uma ponte em Paris, onde há muitas pontes, e de lá se atirou para o Sena. Estávamos em 20 de abril de 1970. Encontraram o corpo nos primeiros dias do mês seguinte. Depois foi sepultado e lá está. Eu não sei muito bem pronunciar o nome do cemitério, mas é Thiais, um T, um I, um A, um I, um S, parece-me que tem pelo meio um H. Pronto, põem lá pedrinhas, não é? Porque as pessoas que são de ascendência judaica gostam de pôr pedras sobre os túmulos, sobre a pedra tumular. E pronto, o filho de Celan não está presente, não é? Ele foi convidado, mas... Acho que não, Teresa, sim, acho que não. Pronto, também era difícil para ele ouvir tudo isto em português, não é? Mas nunca se sabe, ele ficou muito contente que os poetas portugueses se tivessem empenhado em escrever um livro de homenagem a Paulo Celan, o pai dele. E porquê? Tanto mais lhe fez bem a notícia, quanto ele estava dificultado, estava impedido de ir com a outra pessoa que gera o património, quer do pai, quer da mãe, que é o Bertrand Badiou. Eles estavam convidados para ir à América, à Alemanha, à Áustria, e pronto, já sabemos porque é que não foram. Pela mesma razão que nós agora estamos fechados em casa num domingo à tarde. Mas pronto, estamos a falar do Celan e isso é muito bom. Portanto, sobre os poemas que se inspiraram em Celan, ou na sua vida, ou em algum aspecto da sua vida, na sua obra, alguns versos, é extraordinário como se conseguiu um livro de boa qualidade através da vossa colaboração, das pessoas que estão aqui, ou que não estão, ou que não podem estar, mas nós ordenamos os poemas por ordem alfabética de nome, e pronto, é a maneira mais sadia de lidar com as pessoas, é pôr tudo A, B, C, D, é por aí fora. E assim conseguimos fazer um livro que dialoga também com o Celan. Aliás, a poesia dele é muito dialógica, porque quando ele fala com um tu, pode não ser uma pessoa, pode ser o tu dos mortos, ou a mãe, ou alguém que já não está cá. Portanto, há aqui uma forte componente de diálogo
Há pessoas que Ou até relacionaram... o voz do sujeito poético, ele dialogar com ele próprio. Também pode ser. Há várias hipóteses, não é? Mas normalmente é o tu dos mortos, na maior parte dos poemas. Pode ter essa interpretação, à vontade. Isto não há... Em alguns poemas em que fala mais da criação poética, eu acho que é. Mas é muito a presença do falar com ausentes do passado, muito, sim. Sim. Ou até às vezes com mortes em sentido abstrato, às vezes acontece. Sim, sim. Portanto, o Celan gostava muito de partilhar os seus livros com os amigos, deu algumas entrevistas. Por exemplo, ele não gostava nada de falar sobre o facto de ele falar muitas línguas. Ele não gostava que abordassem a obra a partir desse aspecto. Está bem, ele sabia alemão, sabia russo, sabia romeno, sabia francês, sabia alemão, enfim. Também sabia inglês, porque tinha uma tia em Inglaterra, a tia Berta. Ele diz, agora não posso ir aí porque tenho que ir visitar a minha tia em Inglaterra. Portanto, digamos que era a única pessoa de família que ainda era viva e escapou porque estava em Inglaterra. Portanto, ele não gostava que abordassem a obra dele pelo multilinguismo, porque ele não escreveu assim por o romeno dizer assim, ou o russo dizer assado, etc, etc, etc. O que ele fez foi muitas traduções. Traduziu o Ossip Mandelstam, que é o seu irmão poeta, ou a sua alma gêmea poética, o Yesenin Mayakovsky, traduziu também poetas romenos e poetas franceses. Portanto, o Francis Ponge, não sei se ele chegou a... Michaud, o Henri Michaud, ele traduziu, e traduziu um outro, que agora cujo nome não me está a vir à mente. E o que é que ele fazia? Fazia uma coisa que para nós pode parecer estranha, sobretudo quando olharmos para, se sabemos alemão, e virmos, creio que é a Tabacaria de Fernando Pessoa em alemão, traduzida por Celan, nós olhamos e dizemos assim, coisa curiosa, isto parece mais o Celan do que o Fernando Pessoa. Porquê? Porque ele encontrava estratégias de tradução semelhantes àquelas que encontrava para escrever os seus próprios versos. Portanto, digamos que ele tinha à mão feita já aquele estilo e, embora respeitando o conteúdo dos poemas, ele encontrava aquelas soluções típicas dele. Portanto, uma tradução dele era, bom, temos uma pessoa cá que fazia, quando era vivo, o Vasco Graça Moura considerava as suas próprias traduções como parte da sua obra. É um bocado essa ideia que eu... Grande parte das traduções do Herberto, aquilo é poesia herbertiana. Aliás, exatamente, existem dois ou três grandes poemas traduzidos pelo Herberto, praticamente hoje, na mente das pessoas, são poemas do Herberto. E, no entanto, foram traduções do Herberto. Lembra-se de algum? Por exemplo, o célebre poema que ele traduz da Grécia Antiga, se houvesse degraus na terra, eu ao céu subiria. Isso é uma tradução do Herberto. E hoje toda a gente praticamente atribui esse grande poema como sendo um poema de Herberto. E é uma tradução de um trecho da Grécia Antiga feita pelo Herberto. Pois. E provavelmente não traduziu do grego, já traduziu também de outra língua, que eu não sei agora qual, e portanto essa estratégia que ele depois também arranja, aquilo que estamos a ver ali João, fez as adaptações também da poesia ameríndia e por aí. Mas essa aí, pronto, existe ali alguma linguagem herbertiana, mas como são muitos deles poemas contextuais, poemas mais pequenos, com marcas referenciais
dessas áreas geográficas que ele está a traduzir, não se nota tanto, mas algumas ainda assim, nota-se. Sim, mesmo assim. Não é tão evidente, mas nota-se. Sim, claro. Eu queria só dizer uma coisa muito rápida, Teresa, se me permite. Diga. Em relação ao Celan, e em relação a isto das traduções e a ver, portanto, ele aplicar a forma dele, isso é, de certa forma, não surpreendente e natural, porque o Celan, a Teresa fez o percurso dos livros dele e da evolução dele muito bem feito, mas há uma coisa que é preciso ainda salientar, eu acho. O Celan é um poeta de grande rigor linguístico. Aquele primeiro trabalho que ele faz de limpar a linguagem e de decorar, eu acho que ele nunca abandona esse trabalho. E até nos últimos livros, nos últimos poemas, na última fase, além de haver sempre essa depuração, essa preocupação com o equilíbrio e com o rigor, há uma progressiva hermetização do discurso poético, mas sempre paralelo a um aprimoramento da forma. Portanto, eu acho que é natural que ele, quase que inconscientemente, transpusesse isso para o resto do trabalho que fosse fazendo. Sim, dou-lhe razão. Mas agora deixei de ver. Bom, então, para responder a esta questão, é verdade, ele vai depurando, ele vai aplicando as suas soluções e, ao mesmo tempo, como eu há bocado referi, o Rilke em Paris, etc., ele ficou muito marcado, não pela poesia do Rilke, segundo o que eu li e estudei, mas sim pelo seu romance, o romance que é uma espécie de anotação, são anotações de quem deambula por Paris e depois faz um flashback em relação à família na Dinamarca e depois fala de uma série de livros que ele leu e pronto, o Malta, Loviswiga, é um alter ego do Rainer Maria Rilke. E o Celan, penso que é no último livro que ele escreveu que tem uma marca do Rilke, é reduto de tempo, Zeitgehöft. E onde é que ele vai buscar esta palavra reduto? Reduto é uma coisa pequenina, assim, um cantinho, uma porçãozinha, reduto de tempo. Não sei se é pressentimento de morte próxima, mas o reduto é uma palavra que o Rilke usa num poema muito conhecido que é Exposto sobre as montanhas do coração. Ausgesetzt auf den